Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre as medidas de curtose, né? Então ele vem logo na sequência do assunto anterior que vocês viram, que são as separatrizes, né? Porque nas técnicas para a determinação dessa curtose você acaba utilizando, né, conhecimentos que você viu no vídeo anterior, né, um vídeo de separatrizes. Olá pessoal, olá professor. A curtose está associada ao grau de achatamento da sua curva. Você pode ter uma conjunto de dados que ele está mais espalhado, feito um platô, ou você pode ter ele um pouco mais concentrado em dado ponto, formando quase um formato pontiagudo, ou ele pode ter um formato meio normal, vamos dizer assim, de uma forma de distribuição normal. Mas vamos lá. A medida de curtose, então, ela mede o grau de achatamento da sua distribuição. Então nós temos alguns tipos, chamado leptocúrtico, quando você tem algo que ele está bem concentrado, né? Então ele é praticamente pontiagudo, tem muita concentração nesses pontos. Tem outro que é chamado mesocúrtico, que ele é praticamente uma distribuição normal, ele é um pouco mais, está entre o leptocúrtico e o platicúrtico, ele é mais aberto. E temos o platicúrtico, que significa um platô, né? Basicamente ele é espalhado. Então, nesse caso, nós chamamos de curtoses, em inglês, que às vezes o software ele vai indicar dessa forma, e é a curtose que nós chamamos. Então, como eu comentei, lepticúrtico é o formato pontiagudo, mesocúrtico é o formato distributivo da normal padrão, e platicúrtico é o formato de um platô. A ideia que nós vimos lá nas separatrizes, né, que comentamos sobre os quartis, cis, percentis, é que na forma empírica a curtose ela pode ser definida como sendo a razão entre o intervalo semi-interquartílico, lembra do box plot, do quartil, e a razão disso com a diferença entre o percentil 90 e o percentil 10. O que é o percentil 90? Aquele que separa, né, do teu conjunto de dados em 100 partes, de 100 partes, 90 dos outros 10. E percentil 10 é outro pedaço que separa os 10 primeiros por cento dos outros 90. Então você tem os extremos. Mas acontece que quando você calcula a curtose para a distribuição normal, seu valor é 3. Então, existe o formato da curtose no formato do padrão da normal, em qual ele diminui o valor 3, justamente para deixar em número 0. O pós disso daqui é que ele é de fácil interpretação e uso. Só que o contra é que ele é um método empírico. Existem métodos momentos que são mais sofisticados e que dão valores com maior acurácia nesse sentido. Mas aqui para entender qual que é a ideia da curtose. Por isso que é o formato empírico. Então, uma coisa que nós temos aqui importante é que essa forma empírica é o que então? Como eu comentei, é a razão entre o intervalo semi-interquartílico e a diferença entre os percentis 90 e 10, diminuindo 3 quando está associado à distribuição normal. E no cálculo que eu comentei com vocês, um pouquinho mais avançado lá na frente, lá em inferência e probabilidade, é utilizado a razão de momentos centrais e calcula-se a curtose da mesma forma. Aqui já não é um cálculo empírico, já é um cálculo matemático, tá? Mas a ideia é a mesma, né? E ela é um pouquinho mais acurada. Os valores são muito diferentes? Não muito. Aqui nós podemos observar o formato, né? Leptocúrtico. Observe que a forma que nós temos aqui para a box plot, ele está bem concentrado numa distribuição que nós estamos vendo aqui em cima. Então, observe que esse valor aqui, o K, ele é maior do que 3. Veja que é 4,45. Então, se ele é maior do que 3, ele é leptocúrtico. Do outro lado, lá na outra ponta, nós temos o chamado platô, que é o completamente contrário, né? Que o valor é menor do que 3. Veja que deu 1,81. E aqui nós temos o valor platicúrtico da distribuição. Veja que o box plot ele é mais estendido a sua caixa, né? Entre o quartil 3 e quartil 1. O que está intermediário, que tem o formato de uma distribuição normal, olha ela aqui, olha, é a mesocúrtica, que quando ele é próximo de 3, ou igual a 3, ou próximo de 3, é chamado mesocúrtico. Então aqui nós temos as formas de achatamento da distribuição. Leptocúrtico, caso pontiagudo, mesocúrtico, associado a uma distribuição normal, e platicúrtico, formato de um platô. Então, eu vou voltar um pouquinho, professor, em relação a
esse exemplo que o professor trouxe, vocês verão nos próximos vídeos, né, é a construção do histograma. O histograma é a representação lá do conjunto de dados de vocês, né? Então, em muitas situações, os dados eles vão se adaptar aqui à parte, né, ali representada pela letra A do leptocúrtico, né, ou do B mesocúrtico, ou platicúrtico. E isso vai indicar, né, aquela heterogeneidade dos dados. Então, se os dados estão mais concentrados, eles estão mais homogêneos, né, mais afastados, né, mais heterogêneos, como vocês puderam ver aí. Então, ele traz essa informação, né, em relação lá àqueles dados que você, né, coletou. Então, esta é uma informação complementar, também muito importante para descrever os seus dados. Então, tudo isso daqui vem validando ali o seu histograma, né, que você vai entender como que ele vai ser construído aí nos próximos vídeos, tá bom? Então, prestem atenção nesses 3 nomes, né, que vocês vão encontrar eles, né, em muitos trabalhos publicados, né, e você já vai saber como que estava essa heterogeneidade, né, ou a homogeneidade dos dados. Seria isso da minha parte. Ok, professor. Então, até o próximo vídeo. Vejo vocês nas próximas aulas. Até os próximos vídeos e obrigado.